Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. Empresários na Vila Portes estão preocupados com a segurança dos comércios. Obras estão impulsionando a geração de empregos na cidade. E vamos falar sobre ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 28 de janeiro de 2021, o DC Notícias Web já está no ar. Nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que os empresários da Vila Portes estão preocupados com a segurança dos comércios. Em uma reunião realizada na última quarta-feira, com o deputado estadual Soldado Frutti, o comando do 14º Batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu e comerciantes, atacadistas e varejistas, levou a decisão de aumentar o policiamento na região do bairro Vila Portes. Isso porque o número de assaltos aumentou muito nos últimos meses. As autoridades que estavam presentes nessa reunião afirmaram que o comércio daqui gera em torno de 5 mil empregos. Ou seja, é importante que os comerciantes e os funcionários e também os compristas se sintam seguros. O comandante ainda afirmou que o policiamento nas ruas vai aumentar durante o período matutino, vespertino e noturno. Os impactos da pandemia paralisaram diversos setores, agravando principalmente o cenário de trabalho em 2020. Em Foz do Iguaçu, a boa notícia é que algumas obras estão reaquecendo a geração de empregos. As negociações com a Caixa Econômica Federal já receberam 60 milhões de reais e os recursos serão utilizados para ações prioritárias da cidade, como a construção de obras de drenagem. De acordo com o prefeito Chico Brasileiro, a intenção é finalizar a prestação de contas referente a 2020, concluir a negociação dos recursos em fevereiro e iniciar a licitação de obras no mês seguinte. Em um encontro, o representante da Caixa Econômica destacou a organização e agilidade da prefeitura. O prefeito enfatizou ainda que no período de recuperação econômica, o desenvolvimento de boas obras é vital para a cidade, pois pode criar novas oportunidades de emprego e renda para a população. E uma vez concluídos, as obras ajudarão a melhorar a vida dos iguaçuenses. A Prefeitura e a Caixa Econômica Federal firmaram parcerias em áreas como assistência social, repasse empresarial do orçamento federal e contratos de financiamentos de projetos voltados para a melhoria da população e qualidade de vida habitacional. Durante a pandemia, empreendedores se reinventam e impulsionam negócios, mudando a forma de trabalhar e continuar mantendo o sustento da família. Acompanhe. Uma mudança radical na rotina e na vida de muitas famílias, que viram na crise a oportunidade de se reinventar e dar a volta por cima. A Solange, funcionária de um hotel da cidade, estava de licença maternidade quando começou a pandemia no Brasil. Teve o salário reduzido, comprometendo o orçamento familiar. Como um dos setores mais atingidos foi o turismo, logo veio a preocupação. Tendo que ocupar o tempo cuidando da família, foi então que surgiu a inspiração. Comecei, na verdade, fazendo pães. Fiz para nosso consumo e o pão ficou muito bonito. Até então ficavam pães normais e nunca tinha ficado tão bonito como naquele dia. E eu decidi postar no Facebook. Eu falei, vou fazer vontade nas pessoas porque o pão ficou muito bonito. E aí algumas pessoas começaram a pedir para comprar. Eu não tinha nem noção de preço, embalagem, enfim. Eram pães para nosso consumo, né? E eu fiz, na verdade, para ocupar um pouco a cabeça. Estava num momento assim, ida e volta para o hospital toda semana, tive problema de pressão e tal. E aí comecei com os pães e no primeiro dia, então, a gente só comeu pão porque eu havia cortado um. Os demais eu vendi todos e no dia seguinte eu já fiz pães por encomenda. Dos pães, os pedidos de bolos, bolachas, doces e outras delícias começaram a ser produzidos. Os cursos pela internet foram a receita para atender a demanda e os gostos da clientela. A cozinha de casa
foi adaptada para dar conta da produção diária e das entregas. Para potencializar os negócios e conquistar clientes, ela também divulga seus produtos nas redes sociais. Uma rotina de cerca de 12 horas diárias de trabalho, que ela ainda divide cuidando das filhas Heloísa, de 11 anos, e Cecília, de 5 meses. Exige você ver tendência, você tem que criar produto novo, não dá para oferecer sempre a mesma coisa, você tem que ir atrás de receita. Hoje tem também o público mais direcionado a sem glúten, sem lactose, a parte fit. Você tem que se reinventar todos os dias. Todos os dias eu acordo e penso, o que eu vou fazer hoje? Qual vai ser o bolo de hoje? Já a professora Renata conta que a família se uniu para driblar a crise. Quando o marido perdeu o emprego devido ao fechamento da Ponte da Amizade, surgiu a ideia de colocar em prática algumas afinidades. Então, começou a venda da comida japonesa. O curso foi presente de casamento da esposa. O sushi, até então, era apenas um hobby, com amigos e família nos encontros. Agora se transformou num negócio. Meu marido, ele faz sushi, né? Nós já fazíamos há uns 6 anos atrás. O sushi entrou na nossa vida de uma forma assim bem despretensiosa. Eu dei para ele um curso de presente de casamento. Eu achei que eu estava abafando, que era maravilhosa a minha ideia, ele não tinha gostado muito. Mas aí quando ele foi, fez a aula, ele se apaixonou. E aí, em seguida, ele começou a fazer para os amigos, no baralho. Os amigos começaram a pedir para levar para casa, para as esposas. Quando a gente percebeu, a gente estava vendendo sushi para um monte de gente. Sempre no boca a boca, sabe? A gente não tinha página, não tinha nada. Sempre um ia elogiando, contando para o outro, as pessoas pediam para a gente. E aí, a gente teve que parar por um tempo, porque ele tinha, né, o trabalho dele ali do outro lado da fronteira, e demandava muito tempo para ele fazer sushi e o escritório, né? Então, a gente parou por um tempo. E depois da pandemia, quando o Paraguai fechou, o primeiro momento foi a gente se assustar. E agora, o que a gente vai fazer, né? E depois decidimos voltar com tudo para o sushi. O marido da Renata e a família dele são descendentes da cultura árabe. Então, nasceu outra ideia: vender as deliciosas comidas orientais produzidas pelos sogros, como esfirras, quibes, molhos. Com o incentivo da nora e o apoio para administrar as entregas, fazer a divulgação, o negócio está prosperando. A sogra, ela cozinha muito bem. Então, todas as festas de aniversário, ela cozinhava, fazia, né, os quibes assado, frito, e os convidados perguntavam de onde era, que queriam comprar, enfim. E aí eu comecei a incentivar ela, e ela achava que não, né, ai, que bobeira, não, acho que não. E um pouco antes da pandemia, eu forcei a situação ali, mandei para todas as pessoas que, né, que faziam parte desse nosso círculo de amizade, falei que a gente ia fazer os quibes congelados. Quando eu tive o pedido, cheguei para ela e falei, tenho tantos quibes para você entregar. E eu forcei mesmo, sabe, porque ela não estava acreditando muito que as pessoas realmente queriam. E aí, depois da pandemia, a gente foi aumentando. Ela viu que os quibes, as pessoas realmente estavam gostando. Eu comecei a colocar quibe assado, rolls. Hoje a gente já tem uma infinidade de coisas, também porque as pessoas foram gostando e pedindo, né? Além de ajudar na renda da família, as vendas tiveram um sentido maior na vida dos sogros. Se você tem alguma coisa que você sabe que você faz bem feito, porque não adianta também a gente oferecer qualquer coisa para o outro, a gente tem que saber que a gente faz aquilo bem, né? Então, como era o caso do meu marido, que sabia fazer o sushi, minha sogra, que sabia cozinhar, principalmente a comida árabe, e eu que gostava e sabia de vender. Então, a gente uniu essas 3 coisas, né? Então, se tem alguém que sabe fazer uma coisa bem feita e que gosta também, porque tem 2 coisas que são importantes, né? Você saber fazer e você fazer aquilo com amor. Pode parecer clichê, mas não é. Quando a gente faz algo que a gente realmente gosta, o retorno vem, sabe? Então, eu acho que quem tem oportunidade, né, sabe fazer alguma coisa legal, eu acho que tem que se jogar, e esse é o momento, né, de se reinventar. Para Solange, a receita do sucesso é muito simples. O dinheiro é a consequência do bom trabalho, de fazer as coisas com amor. Eu me divirto fazendo os meus bolos e eu sempre que eu tenho uma encomenda, eu faço pensando naquela pessoa, na característica daquela pessoa para agradar ela. E isso me satisfaz e a consequência é manter a família, é o sustento.
Notícias Web está de volta e agora para conversar sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social. E para falar desse trabalho, nós recebemos o secretário municipal da pasta, Elias de Oliveira. Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web, que hoje vai bater um papo com o secretário de Assistência Social aqui de Foz do Iguaçu, Elias de Souza Oliveira, que vai contar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Secretário, seja muito bem-vindo. Olá, Andréia. Olá a todas e todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e poder discutir, aproveitar para falar um pouco dessa política e desse trabalho que nós viemos realizando no município há quase 4 anos. Secretário, para quem ainda não conhece o trabalho da Secretaria de Assistência Social, o que ela desenvolve, que trabalho é esse, antes da gente dialogar sobre essas ações? A política de assistência social é uma política pública, portanto, ela é um dever do Estado e um direito da comunidade. A política de assistência social é destinada a quem dela necessitar. Então, pode ser que em determinados momentos você precise, pode ser que em determinados momentos você não precise mais. Ela é dividida em 2 grandes blocos, a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica é onde estão os CRAS, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Ela é a porta de entrada para quem precisa da assistência. É lá que as pessoas comumente chegam e dizem, eu preciso. Cada CRAS tem equipes técnicas, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, entrevistadores do cadastro único e administrativos, que vão conversar com essa pessoa e entender o nível de complexidade da demanda, da necessidade que aquela pessoa apresenta. Então, vão fazer diversos encaminhamentos. Para um serviço de convivência que o município tem conveniado com uma entidade, para a criança ser atendida, encaminhar o pai e a mãe para os cursos de qualificação para o mundo do trabalho. Se há necessidade, encaminha para um psicólogo. A proteção social especial é onde a gente encontra direitos violados de diversos níveis. Então, na proteção social especial, de média complexidade, está o Centro de Atenção à População de Rua, está o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, que os CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS que atende violações de direitos de idosos, de crianças e adolescentes, a violência e exploração sexual, é lá no CREAS que vai ser atendido. Né? O Centro POP, aquelas pessoas que o Serviço de Abordagem Social pega, que a população telefona, liga, nós vamos lá na rua, pegamos aquela pessoa, se ela aceita, levamos lá para o Centro POP e se ela tem uma necessidade maior, ela vai para um acolhimento, uma casa de passagem. Isso é esse serviço meio. A proteção social especial é aquela mais complexa. A casa de passagem, os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes que tiveram poder familiar destituído temporariamente ou não. Então, todas essas ações estão dentro da política de assistência, se dividem por nível de complexidade e exigem dos profissionais um nível de atendimento para cada uma delas. Então, tem vezes que nós temos a criança sendo atendida lá no acolhimento, na alta complexidade, a família atendida no CREAS e sendo acompanhado no território lá pelo CRAS. Então, é toda uma rede de atendimento. E temos a rede complementar, que são as entidades da sociedade civil, as organizações da sociedade civil, com as quais nós temos termos de colaboração para fazer aqueles atendimentos que o município não dá conta, não tem estrutura e que nós elaboramos esses termos, fazemos transferência financeira para que essas entidades possam também fazer alguns desses atendimentos. Então, a política de assistência social não é qualquer um que pode fazer, ela tem profissionalismo, ela exige capacidade ética, técnica e política e ela tem responsabilidade pública, né, com essas pessoas. Mas o mais importante, ela não age sozinha. Muitas vezes, da assistência nós encaminhamos para a saúde, para o esporte, para a cultura, né, centro da juventude, centro de convivência do idoso. E eu costumo, para o mundo do trabalho, né, agência do trabalhador, eu costumo dizer que essa política, né, quando bem organizada e articulada com as demais políticas, tem a capacidade de alterar destinos. E é um trabalho bastante desafiador. O senhor já
está com o prefeito Chico Brasileiro desde o primeiro mandato. Tem sido um trabalho bastante intenso aqui em Foz do Iguaçu? Tem sido um trabalho bastante intenso, porque a gente já informou, e eu digo isso com muita tranquilidade, não se trata de fazer julgamento, mas é real. Nós estamos corrigindo desde 2017 12 anos de ações que não foram implementadas. Aí até me perguntaram, mas o senhor está dizendo que os outros eram corruptos? Não, mas por exemplo, Foz do Iguaçu, de 2005 a 2012, foi o município que mais devolveu recursos públicos da esfera federal e da esfera estadual. E o porquê Ou seja, disso? Porque o município muitas vezes escolhia não usar o recurso público, porque queria fazer de um outro modo, aí usava o recurso próprio do município, só que isso é uma escala. Quanto mais eu uso os recursos federais que eu recebo, né, executo, presto contas desse recurso, mais eu vou demonstrando para o Estado e para a União a nossa capacidade de gestão, e isso vai aumentando também a capacidade do município receber cofinanciamento. Então, comparados a outros municípios, nós somos um município de grande porte, comparados na área da assistência a municípios de médio porte, tem município que recebe muito mais que a gente. Por quê? Porque ao longo da sua história fez esse dever de casa direitinho. E para isso, a gente precisou então investir em recursos humanos, né? 89 servidores nesses 3 anos chamados de concurso público para compor a equipe, mais 40 trabalhadores de empresas de prestação de serviços, abrimos mais uma residência inclusiva, mais uma casa de passagem, aprimoramos os serviços. Nós precisávamos dizer para nós, para dentro do município, para outras esferas, Estado e União, que nós tínhamos capacidade de gestão, né? E isso nós fomos fazendo. E não tem aqui nenhum tipo de hipocrisia, nós não estamos falando de perfeição. Eu, mais que ninguém, sei os gargalos que nós ainda temos para resolver, as dificuldades que nós ainda temos para enfrentar e para superar. No entanto, sem esse avanço que nós tivemos, a nossa situação seria muito pior. Então era arrumar a casa, arrumar a oferta, fazer o que a gente chama de reordenamento dos serviços, ver o que estava funcionando, o que não estava e mudar, e ampliar a oferta de serviços para a população. 2020, a Secretaria de Assistência Social foi primordial para um ano de tantas dificuldades, de tantas necessidades, principalmente para as famílias carentes. Foi um trabalho também que demandou muitos serviços para vocês. Muitos, assim, porque, por exemplo, no caso da violência contra a mulher, nós vimos os números subir como nunca. Nós nunca tivemos tanto acolhimento na casa-abrigo de mulheres vítimas de violência como nós tivemos agora no período da pandemia. Isso fez com que a gente tivesse que mudar alguns modos operantes desse serviço. O atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Hoje, nós temos em Foz 10 mil famílias aproximadamente que estão entre a extrema pobreza e a linha de pobreza. Extrema pobreza, renda de R$ 0 a R$ 89 per capita, por pessoa da família. Linha de pobreza, renda de R$ 90 a R$ 179 por família, por pessoa da família. Então, esse mapeamento a gente já tinha, né? E já estava acompanhando e trabalhando, porque esse é o nosso público prioritário. Mas no cadastro único, de forma geral, nós temos 30 mil famílias cadastradas. A pandemia trouxe um outro público. Nós tivemos pessoas que disseram, chegavam na frente de um CRAS, por exemplo, e diziam: eu não sei o que é, eu não sei para que funciona, eu nunca precisei vir aqui, eu tinha uma renda X mensal que permitia que eu sustentasse a minha família, né? Mas agora eu preciso de uma ajuda, e a ajuda que eu preciso é comida. E aí nós fizemos todo um trabalho, tivemos aí um apoio fundamental num dado momento da Câmara de Vereadores, né? Mas o município investiu e disse: isso para nós é uma prioridade. E durante esse período da pandemia, né, do período mais severo, nós distribuímos e continuamos atendendo, agora com outras prioridades, mais de 60 mil cestas básicas. Alguém poderia dizer, mas isso é o assistencialismo de sempre. Não é. Seria o assistencialismo se isso fosse o cotidiano, se só fizesse isso. Mas num momento de pandemia, onde a primeira necessidade que as pessoas apresentaram é a fome, isso significou garantir o direito mínimo humano à alimentação.
porque assim, a fome da gente não dá para interromper, como diz a música. Então, e continuamos, alguns trabalhos estão suspensos, porque principalmente os trabalhos da proteção social básica, nos CRAS, pelas entidades, são trabalhos coletivos. Tem entidade que atende 100, outra 80, outra 90, outra 150, outra 200 crianças, adolescentes, grupos de mulheres, adultos. E nós não podemos fazer isso agora, né? Algumas coisas nós conseguimos retomar, os cursos de qualificação para o mundo do trabalho. Começa um agora, de assistente de administração, na segunda-feira, né? Dia 23 de fevereiro começa assistente de recursos humanos e assistente bacana. em contabilidade. Em espaços que garantem que a gente possa manter o isolamento e a segurança de quem vai fazer, né? Por isso nós vamos abrir mais turmas em tempos mais espaçados para ter. Mas, por exemplo, como é que eu garanto isolamento social num curso de confeitaria e panificação? Num curso de elétrica, num curso de pintura imobiliária, em que o instrutor tem que estar ali muitas vezes ao lado da pessoa, olhando para ela, pegando na mão dela às vezes, dizendo é assim, é assado, é este o caminho, né? E esses todos estão garantidos, vão continuar, né? Mas neste momento nós temos que trabalhar com aquilo que nos dá segurança, né? Que permite que a gente faça, respeitando todos os protocolos sanitários, os protocolos de saúde, para poder ofertar esse serviço à população. O que é uma tarefa muito dura, porque muitas vezes a gente lida com aquilo que muita gente não vê ou não quer ver. Ou quando vê, prefere dar um outro tratamento, né? Mas esse é o nosso cotidiano, é com essas pessoas que a gente fala, trabalha, e sem falar que nós estamos falando aí de, tanto na rede própria do município, mais de 250, e junta aí mais ou menos os 200 da rede complementar, da assistência no município, nós estamos falando de quase 500 trabalhadores, que também têm suas famílias, também tiveram que ter os cuidados, trabalhadores do grupo de risco que foram afastados, né? Os serviços, alguns sofreram um baque, porque eu tinha 6, 7 pessoas naquele equipamento que era de um grupo de risco. É um desafio, foi e está sendo um desafio imenso, mas com muita responsabilidade, o poder público assumindo a sua função primordial, né, para poder dar conta de dar respostas à população. Secretário, esse trabalho também tem um desafio maior ainda por se tratar de uma região de fronteiras, onde temos 2 países que muitas pessoas também procuram essa ajuda. Temos. Eu acho que nós temos 2 casos fundamentais. Primeiro, a questão das migrações, dos migrantes, dos refugiados, né? O município se estruturou, abriu uma casa de passagem, onde tem hoje 20 vagas prioritárias para atender migrantes e refugiados, mas não é só atender, é ajudar essa pessoa a se organizar. Por isso, nesses cursos de qualificação para o mundo do trabalho, nós temos vagas prioritárias para migrantes e refugiados, né? Aqueles que resolvem se estabelecer em Foz do Iguaçu, nós vamos orientando para que ele possa ir se inserindo, regularizando a sua documentação e se inserindo na dinâmica de buscar retomar o protagonismo da sua vida, assim como toda a população vulnerável, e retomar as rédeas da sua vida, né? Esse é um público. O outro público, que nós tantas vezes já vivemos situações, por exemplo, mulheres paraguaias com crianças nos nossos semáforos. Nós desenvolvemos toda uma estratégia com o Consulado do Paraguai. Hoje nós atendemos essas mulheres, fazemos a intervenção com elas na rua, o serviço de abordagem social, com apoio da Guarda Municipal, levamos para o Consulado do Paraguai, que cadastra essas mulheres, que as leva de volta, entrega para um órgão do Paraguai chamado CODENE, que é semelhante ao Conselho Tutelar do Brasil no Paraguai, né? Porque há uma época distante atrás, essas pessoas eram recolhidas, deixadas na ponte e vão embora, né? E muitas vezes nós temos mulheres que estão em situação de exploração pelo trabalho, exploração sexual, crianças em situação de exploração do trabalho, sob risco eminente de exploração sexual. Então não dava só para dizer, vai embora. Você precisa ter medidas de responsabilidade. A gente está garantindo minimamente o que a gente chama aqui, ao nosso modo, de repatriamento protegido, né? Enfim, né? Nós tivemos uma campanha aí que depois a gente que se iniciou, mas isso tem sido fundamental. E muitas vezes, nos órgãos que planejam a política pública na esfera federal, na esfera estadual, nós vamos atender a fronteira.
mas precisam vir aqui conhecer a dinâmica de uma fronteira, entender o que é que nós falamos sobre uma fronteira. Para dar um exemplo, quando a Argentina fechou, nós tivemos a situação dos paraguaios que vieram de São Paulo, que ficaram lá na ponte esperando. Mas quando a Argentina fechou a fronteira, nós tínhamos muitos idosos argentinos que estavam em tratamento de saúde, né, em outros estados do Brasil e em Curitiba, por exemplo, e que quando chegaram não puderam entrar. Né? O que a gente vira e diz? Não é estrangeiro, não é problema nosso, deixa lá. Não, nós temos que pensar em construir mecanismos para atender, e fizemos isso. Né? Então, essa particularidade da fronteira, e eu falo com muita tranquilidade, as esferas do Estado e da União precisam entender, mas não dá para tomar decisão de longe, sem vir aqui, sem olhar para este cotidiano, né? Sem perceber esta realidade e questões particulares que só se apresentam aqui em Foz do Iguaçu, não se apresentam em outras fronteiras, não vão se apresentar nunca numa capital, mas para isso, e é nosso trabalho, né? Também demonstrar, produzir relatórios técnicos de qualidade, enviar a estes órgãos para que possam ir tomando pé e consciência cada vez mais da situação e conhecer a dinâmica e a realidade da fronteira. Que bacana, é um trabalho bastante intenso. Secretário, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, as suas informações tão preciosas para quem não conhece esse trabalho que é tão minucioso, né, numa fronteira, numa cidade diferenciada, numa região diferenciada. E desejar muita saúde e muito sucesso em 2021. Eu agradeço aqui publicamente a confiança do prefeito Chico Brasileiro, que nos convidou para continuar nessa jornada. Né? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Não posso deixar de dizer, André, que você conheceu um pouco desse trabalho, certeza, acompanhou de perto algumas situações e muitas vezes a gente via não só a sua tristeza em ver situações, mas foi importante para que a gente tenha pessoas que se disponham a conhecer cada vez mais e entender a dinâmica do trabalho. Queria dizer que a Secretaria Municipal de Assistência Social está à disposição, né, para dúvidas, para críticas, né, e que o nosso trabalho é esse. Ele é construído a muitas mãos de forma coletiva, respeitando sempre, óbvio, os nossos limites, mas procurando sempre traduzir o nosso trabalho em melhoria da qualidade de vida da população, em acesso a direitos, para a gente construir, como eu sempre tenho dito, uma Foz do Iguaçu mais humana. É isso aí, secretário. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até lá, tchau. E o DC Notícias Web fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã com mais informações para você. Continue curtindo e compartilhando as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia e até lá.